Oi, gente! Vamos fazer um passeio hoje sobre o módulo de noções de enfermagem. Vamos ver todos os capítulos que trabalhamos, lembrar os principais pontos. Então, eu desejo boas-vindas a você à revisão do módulo de noções de enfermagem. Esse módulo que foi maravilhoso, que a gente pode desenvolver muitas habilidades, aprender muitas coisas novas, tá? E aí, vou aqui pro cantinho, pega lá teu módulo que a gente vai passear por ele nessa revisão de hoje, certo? Então, vem comigo que eu tô aqui já disponível e animada pra gente começar a nossa revisão, tá? Então, como eu falei, hoje é dia de revisar, certo? Revisar um módulo muito importante, um módulo que a gente trabalhou várias coisas novas, informações novas, conteúdos novos, né? E aí, por isso que nada mais justo que uma bela revisão para a gente finalizar assim com chave de ouro, certo? Então, vamos lá. Vamos relembrar aí desde o início do módulo o que a gente trabalhou. Inicialmente, a gente trabalhou nesse módulo um pouquinho sobre os conceitos de saúde, falamos o que é fundamental para a saúde, né? Os pontos importantes para se manter a saúde. Então, a gente falou sobre água, falamos sobre a higiene do paciente, falamos sobre a importância do exercício físico, né? E esse foi um tema que vocês com certeza trabalharam bastante com a professora Ingrid, a par de exercícios físicos e recreação, né? O descanso, o sono tranquilo, falamos sobre feridas, sobre curativo, falamos sobre alimentação, sobre cuidados com a roupa, muita coisa importante. E aí, pra gente começar relembrando isso, eu lembro a vocês aí que no início a gente já falou de água. Acho que no primeiro encontro da gente eu já falei a importância da água para o nosso corpo, a importância da água porque ela está lá para transportar várias substâncias, para eliminar algumas substâncias tóxicas também. A água, ela é imprescindível para a vida. E aí, quando o indivíduo ele não tem aporte de água adequado, quando ele não tem ingesta hídrica adequada, ele pode sofrer de desidratação. Desidratação foi até um capítulo que a gente trabalhou lá junto com nutrição, lembram? A gente falou sobre sinais de desidratação, sobre a importância do paciente estar sempre hidratado. Então, esse é um conteúdo em comum tanto do primeiro capítulo, onde a gente falou sobre a água, tanto também dos capítulos posteriores, onde a gente falou sobre desidratação, tá? E aí, quais são os sinais de desidratação, né? Desse conteúdo de água, de hidratação, o que é importante? O importante é que a gente relembre aí quais são os principais sinais de desidratação, lembrar lá dos sinais de boca seca, de sede, né? Os lábios que podem estar rachados, a urina ela pode ficar mais escura, mais concentrada. Isso pode ser um sinal de que o paciente está ingerindo pouca água, então atenção a esses sinais. Além desses sinais, a gente pode encontrar a pele mais frágil, né? O próprio sinal de sede do paciente, da pessoa pedir água, já pode nos indicar um grau de desidratação. Aquilo ali já diz para nós que o corpo do paciente já está pedindo água, né? E eu falei para vocês que o simples fato de sentir sede já é um nível de desidratação, já tem um nível de desidratação instalado. Então, lembrem disso aí, relembrem e lembrem, olhem aí os capítulos sobre isso, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo de desidratação, para ficar, craque sobre esse assunto. Aí a gente também conversou nesses primeiros capítulos sobre a importância da higiene. Então, nós falamos tanto da higiene do paciente quanto a questão do banho e tudo que eu vou já relembrar. Mas também falamos sobre a importância da nossa higiene como profissional de saúde. E aí eu foquei bastante e falei sobre a lavagem das mãos, né? Um tema que a gente já falou muito nesses últimos tempos de pandemia, que foi muito difundido, como se lavar bem a mão, qual o tempo necessário, tem que ser com sabão, passo a passo, mas só relembrando para vocês a importância do profissional de saúde estar sempre com as mãos limpas, porque a mão é o principal veículo de transmissão de doenças. A gente chega, toca em um paciente, toca em outro, toca em nós mesmos. Eu aqui, acabei de coçar meu nariz, pego em outra pessoa, se eu tiver gripado, eu posso levar esse vírus para essa outra pessoa.
Então, lembrem que não é apenas prezar pela higiene do paciente, é prezar pela nossa higiene também, né? Então, sempre aí, antes de ter contato com o paciente, lavar as mãos, antes de fazer a comida, depois da troca de fralda, antes e depois do banho, são momentos muito importantes para fazer essa lavagem das mãos e prevenir doenças, tanto no paciente quanto em você mesmo, tá? E aí, a gente também falou muito nesse módulo sobre a questão da organização do trabalho de vocês, né? Eu deixei muito enfática a importância de vocês se organizarem, fazerem as anotações, mostrarem o que vocês fazem. E também nós tivemos um capítulo só para trabalhar sobre medicamentos. Foi um capítulo que a gente viu a importância do armazenamento correto das medicações, né? De evitar muito sol, muita iluminação, de organizar a medicação do paciente num local fresco e arejado, sempre separadinho, bonitinho, de preferência manter lá a bula e a caixa, né? Porque são instrumentos que nos ajudam a ter informações sobre aquela medicação quando eu precisar. Se tiver uma medicação que precisa ficar na geladeira, que ficar refrigerada, gente, nunca na porta, certo? A porta é o local em que mais dissipa aí energia, quando a gente abre e pensa, abre lá a porta da geladeira para pensar, o que é que eu vou comer? Isso, aquilo. E esse tempo que fica lá a porta aberta, aquela medicação ela pode ir ficando quente, né, esquentando e sair da temperatura ideal, certo? Então, sempre guardar no meio da geladeira mesmo. E aí eu falei da importância de vocês criarem uma tabela de medicamentos, né? Isso é algo que eu quero muito que vocês saiam desse módulo fazendo e lembrando a importância da gente organizar as medicações do paciente, porque às vezes o paciente ele toma muitas medicações, né? Cada medicação tem um horário específico e aí para não se atrapalhar, importante a gente criar aí nossas tabelinhas de medicamentos, até colocar lá visível para o próprio paciente ver, para a família também ver. Depois a gente começou a trabalhar sobre a higiene do próprio paciente, então nós falamos sobre a arrumação do leito, a troca de lençol lá na cama, trouxe vídeos, vocês assistiram, viram, né? E aí a importância da gente sempre fazer a higiene dessa cama com álcool a 70, prezar lá pelo colchão coberto com um material que não deixe passar urina nem fezes, né? Os lençóis sempre sem nenhuma dobra, lisinhos, esticadinhos para evitar aí lesão na pele. E aí logo em seguida a gente começou a trabalhar sobre banho. Então nós vimos que existem 3 tipos de banho, né, básicos. Tem o banho de chuveiro ou de aspersão, que é aquele banho que a gente vai levar o paciente até o banheiro. É um banho que é mais adequado para o paciente que consegue ir só ao banheiro, que ainda anda, ou que vai, mas vai numa cadeirinha de banho. Então é um banho muito bom, rejuvenesce, a água caindo lá no corpo, faz bem, é um momento muito importante, o momento do banho para o paciente também, vai prevenir doença, vai aliviar dores, vai dar conforto. Então esse banho de chuveiro de aspersão a gente faz nessas situações, ou no idoso, ou na criança, no adulto que a gente está cuidando, que consegue ir ao banheiro, mesmo que com ajuda, ou que a gente leve na cadeira de banho. E o banho no leito, que aí é o banho que realmente a gente faz restrito ao leito, né? Restrito à cama lá, porque a gente não vai ter o recurso de levá-lo até o banheiro. Então, a gente faz lá na cama, em pacientes às vezes mais graves, pacientes que não podem se movimentar muito, né? A gente faz esse banho aí no leito. O banho de banheira fica bem mais reservado para crianças, mas não quer dizer que a gente também não possa fazer. Se tiver banheira na casa do paciente, se ele gostar, se sentir bem e você tiver alguém para auxiliar ali em colocá-lo na banheira, tudo bem, tá? Só é importante lembrar que esses banhos sempre devem ter ajuda, assistência, né? Pelo risco de queda, seria muito, 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 muito importante que você não fizesse sozinho, que sempre tivesse alguém ali para auxiliar. E aí depois a gente começou a falar sobre feridas e curativos, falamos sobre muitas coisas, né? Claro que não vai dar pra gente retomar tudo, aqui o intuito é que a gente revise, mas não detalhadamente como foi feito, e aí eu já digo pra vocês, gente, como a gente tem os conteúdos aí disponíveis, se ficou alguma dúvida, se tem alguma dúvida sobre isso, esse é o momento de vocês tirarem essas dúvidas, falarem comigo, leiam o material de vocês, porque a gente já vai resolvendo isso, tá? Não deixem pra última hora. Então, quando a gente falou sobre assadura, sobre úlceras, a gente viu aí os 3 graus de úlcera, né? Então, vimos aí os 4 graus, desculpa, o grau 1, o grau 2, grau 3 e grau 4. Então, aprendemos aí que dependendo da camada da pele que for atingida, a gente tem a classificação dessas úlceras, e aí nós vimos que essa camada da pele, ela pode ser atingida até o último ponto, chegar a osso, chegar a músculo, né?
porque a lesão é tão extensa, tão profunda, que começa a corroer todos os tecidos. Então, a importância da gente saber se organizar, cuidar do paciente para evitar que a úlcera evolua para esse ponto aí de uma grande cratera que possa, inclusive, levar o paciente à morte, tá? Por infecção generalizada, por complicação dessa ferida. Então, relembrem aí, aconselho vocês a irem olhar o material para relembrar aí essa classificação. E nós também vimos os tipos de tecido que podem ser colonizados, que podem crescer aí dentro da ferida. Nós vimos o esfacelo, que é aquele amarelado que parece o pus, né? Que tem aí muita fibrina, muita elastina, muito tecido morto e que é considerado um tecido contaminado. E vimos também o tecido de necrose, que aí já é 100% contaminado, já tá o tecido morto, né? A pele já fica preta, escura. E o de granulação, que é aquele vermelhinho saudável. Nós vimos aí que é o que a gente deseja, né? O que a gente quer que esse tecido ele fique assim vermelhinho. Porque indica que tá ali tendo novos vasos sendo criados, está tendo ali vascularização e aquele tecido vai se regenerar, vai se recuperar, né? E aí a gente também trabalhou, gente, um ponto fundamental nesse módulo, que foi os sinais vitais, certo? Os sinais vitais, gente, são sinais em que a gente vai aferir no paciente para ver como ele está, então para ver o seu estado geral. E aí nós trabalhamos pressão, temperatura, pulso e respiração. Lembram deles? Quero que vocês agora peguem o capítulo de sinais vitais e revisem esse capítulo, né? Então, nós vimos aí cada um deles, cada ponto aí. Vimos quando é febre, quando não é. Vimos aí o que é um pulso acelerado, o que é um pulso desacelerado, o que é um ataque cardíaco, uma bradicardia. Então, aconselho que vocês releiam este capítulo, porque esse, junto com o de feridas curativas, são os dois mais importantes desse módulo, tá? E aí, logo em seguida, a gente trabalhou também a questão das sondas, né? Trabalhamos sondas e ostomias também. E a importância do cuidador também saber manusear aí a sonda, né? Nós não vamos ser responsáveis por trocar essa sonda, nem por fazer essas, né, a passagem da sonda, nem a realização das ostomias, mas a gente vai ter que saber fazer a limpeza, né? A gente vai ter que saber manusear esse aparato aí. Então, lembrem lá que a sonda é um material de coleta de urina, então nós como cuidadores precisamos estar muito atentos à cor dessa urina, se tem cheiro forte, se não tem, sempre esvaziar a bolsinha, né? Sempre esvaziar a bolsinha para retirar essa urina, para não ficar muito urina contida. Sempre ver quanto tá saindo de urina, a quantidade, né? Às vezes o paciente começa a ter alguma retenção urinária, diminui a quantidade de urina, e aí esse é um ponto que a gente tem que observar o porquê que isso está acontecendo, né? Então, já vê uma mudança na cor da urina, já vê uma mudança na quantidade, opa, é hora de consultar o médico, vamos ver o que é que está acontecendo, vamos fazer algum exame. E lembrar que nós podemos sim limpar aí por fora dessa sonda, no coletor, né? E onde estiver a sonda por fora, a gente pode limpar sim, fazer a limpeza. Na hora do banho pode molhar, não tem problema, desde que seque depois. Pode fazer a limpeza aí só de forma externa, né? Com o álcool a 70. Pode sim ser feita e deve. E nunca deixar a bolsa no chão, na bolsa de urina no chão, porque aumenta o risco de proliferação de micro-organismos, né? De preferência que a bolsa coletora de urina fique sempre abaixo da bexiga. A bexiga tá aqui, ó, gente, anatomicamente, tá? Tá acima do órgão genital. Então, nunca deixar a bolsa muito alta, porque senão vai voltar a urina. E aí, isso tudo pode aumentar o risco de infecções, né? Como também vimos os cuidados com as ostomias. Então, nós vimos aí as principais ostomias. Falamos sobre o que é uma ostomia, né? Que é um orifício, uma abertura externa no corpo do paciente. E esse orifício pode ter várias finalidades. Então, nós vimos a traqueostomia, que é utilizada para a troca respiratória, para respiração. Nós vimos a gastrostomia e a ileostomia, que são procedimentos realizados para fazer a alimentação do paciente. Então, é utilizado para ajudar o paciente a se alimentar. E nós vimos a colostomia,
que é um procedimento utilizado para o paciente defecar, né? Então, vai ficar com uma bolsinha lá que vai armazenar fezes e a gente vai fazer o esvaziamento, certo? Gente, queria já de antemão tranquilizá-los, porque assim, a gente vai retomar de maneira presencial já, né? Tenho muita certeza que está muito perto. E eu vou retomar esses assuntos de maneira mais prática, certo? Claro que a gente não vai fazer toda a teoria, mas eu vou fazer de maneira mais prática e vou mostrar para vocês, né? A bolsinha de colostomia, vou mostrar a bolsinha da sonda, então vai ficar mais claro para vocês enxergarem isso, tá certo? Além disso, nós também vimos aí cuidados com a roupa do paciente, né, a importância de escolher as roupas adequadas. Nós vimos também a questão da nutrição, né, da elaboração do cardápio do paciente. Então, eu quero que vocês revisem aí o módulo. E aí, pra gente terminar esse módulo, eu não quero formulário, tá? Essa semana, vocês não vão me enviar formulário como exercício. Eu quero que vocês gravem um áudio pelo celular de vocês, falando um pouquinho sobre esse módulo. Qual foi o capítulo que chamou mais a atenção de vocês? O que vocês querem aprender mais? O que vocês ficaram com curiosidade nesse módulo? Qual foi o capítulo preferido, o assunto preferido? Então, eu desafio vocês, olha só, isso vai valer a presença de vocês essa semana, viu? Eu tô liberando, entre aspas, vocês ficarem respondendo o formulário, os exercícios. O exercício dessa semana é vocês gravarem um áudio, mandar lá pro grupo, falando qual é o capítulo que você mais gostou e o que você mais aprendeu nesse módulo, tá? Aguarda aí seu áudio. Lembrem que é valendo a presença de vocês, a participação. Então, não me decepcionem. E também se lembrem para vocês não ficarem com a presença lá embaixo, certo? Então, bora lá. Exercício é pegar o livro, reler, ver os principais pontos e gravar esse áudio para mim, falando o que é que vocês acharam do módulo e, principalmente, qual foi o capítulo que vocês mais gostaram, tá bom? Gente, o nosso próximo conteúdo vai ser o nosso novo módulo, módulo de profissão de cuidador. Então, eu aguardo vocês. Até a próxima!